reunião, enquanto está chegando ainda os outros convidados, né? No caso, todo mundo aqui foi convidado para essa reunião, mas tem alguns convidados que nós fizemos o convite, que são autoridades, né? A deputada Alice da Mata, que daqui a pouco vai estar acessando, né? O presidente do PSB de Salvador, o vereador Silvio Humberto, que é vereador de Salvador, também confirmou presença hoje nessa reunião, e também a presidente do meu partido aqui no Lauro de Freitas, Solange Pires, né, que também confirmou presença e que também vai estar chegando daqui a pouco aí, ok? Eu vou só chamar aqui no Zap essas pessoas que eu acabei de falar, só para dar um toque, né? E aí eu já retorno para cá para poder a gente começar. Eu estava demorando um pouquinho, porque estava tendo aqui alguns ajustes técnicos, certo? E eu estou agora em casa com minha esposa, e também aqui meu filho está aqui, então eles estão aqui ajudando nessa parte do ajuste técnico, e estávamos testando a utilização do PowerPoint, né? Que através do PowerPoint eu vou estar fazendo, né, uma breve apresentação, né, de algumas propostas, né, de campanha, né, que é o projeto nosso, o projeto de mandato participativo, né, que são as propostas de campanha. Então, eu vou estar fazendo a apresentação, pelo menos das primeiras propostas, que o projeto ele é amplo, né? Então, a gente vai ter que passar por algumas reuniões. Então, a ideia é fazer reuniões semanais, essa é a primeira reunião, certo? Para poder estar apresentando essas propostas e fechando um projeto final, que é o nosso projeto de mandato participativo, que nós vamos estar apresentando no momento em que oficializar a nossa campanha, porque até então nós não estamos em campanha, nós estamos na pré-campanha. Quando os partidos já fizerem as convenções, né, que são as escolhas dos seus candidatos, né, a prefeito e vereador, aí sim, nesse momento é que vamos estar podendo falar em campanha. Aí eu vou ter um número, né, inclusive, né, de candidato, que eu não tenho ainda ninguém, nenhum pré-candidato pode estar falando em número, né, de candidato. Por quê? Porque nós não tivemos ainda as convenções, né, partidárias. Isso vai ocorrer lá para final de agosto, mais ou menos, para começo de setembro, é que vai acontecer eu não tenho aqui a data exata, mas é nesse período que vai acontecer as convenções partidárias, certo? Que é quando vai se escolher mesmo quem são os candidatos. Então, todo mundo agora, todos somos pré-candidatos. Então, nós não podemos falar em número do candidato. Todos nós já temos, né? Eu já tenho na cabeça o meu número, né, de candidato, né, que vai ser o 40123. Mas eu não posso anunciar ainda como campanha, né? Porque estamos ainda na fase de pré-campanha. Ok? Então, assim, nesse período agora de pré-campanha, o nosso trabalho nessas reuniões é de estar formatando o projeto que nós vamos apresentar, né, para a sociedade no momento em que oficializarmos, né, a nossa candidatura, ok? Então, a partir de hoje a gente vai estar começando a falar sobre isso, certo? Só um minutinho só, vou só fazer aqui um contato com o pessoal, com as autoridades, né, para ver se eles já vão entrar agora. E caso não. A Solange acabou de pedir agora aqui a participação da reunião. Solange é a presidente do meu partido aqui na cidade, aqui em Lauro de Freitas. Solange acabou de entrar. Solange, boa noite. Aqui não tem aqui não está dando essa opção.
Mas não perguntou aqui se eu permito que ela... Solange está por aqui? Solange, você está por aqui? Minha deputada Alice da Mata. Espera aí, gente, eu estou com um probleminha aqui técnico. Eu tenho que permitir o áudio dos convidados e eu não estou sem saber aqui. Só um minutinho. É normal. Espera aí. Boa noite, galera. Quem libera o áudio é o próprio interlocutor. Não precisa ser, não é Júnior que libera, não. Eu vi aqui, já vou liberar. Então, já estou retornando aqui. Ô, Júnior, eu queria pedir licença a vocês, porque eu estou terminando a sessão ali e vou entrar numa outra reunião. Passei aqui para fazer uma saudação a vocês. Então, queria, se você puder, me liberar logo para eu falar, para poder eu sair, que ainda estou na sessão da Câmara. Certo. O áudio está baixo aqui no meu. Está baixo? Vocês estão me ouvindo? Espera aí. Ele disse que está baixo. Eu estou ouvindo. E agora? Seria legal o professor colocar o fone de ouvido para facilitar. Mas eu estou ouvindo todo mundo legal aqui, viu? E agora estão ouvindo mais alto? Eu aumentei aqui o meu microfone. Estou ouvindo. Bota o professor aí. Eu queria saudar todos vocês, companheiros, companheiras da candidatura de Júnior, saudar a nossa presidente do partido, Solange Aquino, dizer da importância desse momento para o PSB de Lauro de Freitas, porque Júnior é um rapaz, é um homem hoje, mas eu o conheci como um rapaz, um jovem da juventude do PSB de Lauro de Freitas, juntamente com Paulo, e que cresceu no partido como militante político, se tornou dirigente do partido, se tornou professor, criou a MAV e também desenvolveu toda a sua atividade política e a sua atividade profissional vinculada a essa marca da MARV, que era, na verdade, criar um espaço de oportunidade para a juventude negra de Lauro de Freitas. Então, toda a vida de Júnior, como estudante, sociólogo, professor, foi ligada à ideia de combater a desigualdade, de abrir as portas de oportunidade para todos através da educação. E, para nós, portanto, do PSB, é extremamente importante uma candidatura como esta, porque Júnior traz em si, na sua história, a história do PSB, também a história do PSB de Lauro de Freitas. É um jovem a esta altura, que carrega em si, na sua história, na sua prática, os princípios do Partido Socialista. Solidariedade ao seu povo, de honestidade, de trabalho, de seriedade, e principalmente de entender que nós queremos uma sociedade mais justa, fraterna. E estamos num momento extremamente difícil, um momento de pandemia, cresceu o índice de desemprego no Brasil, e nós, socialistas, que apoiamos Júnior como candidato a vereador, estamos apoiando porque acreditamos que ele poderá ajudar a nossa cidade de Lauro de Freitas a vencer as dificuldades e os desafios da próxima administração.
nós vamos ter que adaptar a nossa sociedade a novas regras de segurança, né? Novas regras de convívio, e principalmente isto que ficou escancarado com a pandemia, e foi a profunda desigualdade social no Brasil, da nossa cidade de Lauro de Freitas, da cidade de Salvador, de todas as cidades brasileiras. E é nessa situação que a Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas precisa de alguém com os compromissos políticos de Júnior. Compromisso com a educação, compromisso com a saúde, compromisso com o bairro, compromisso com a mobilização da sociedade, da juventude. O nosso partido também foi abalado este ano, porque nós estamos concorrendo em condições diferentes do que pretendíamos. Primeiro, porque não há coligação proporcional. Segundo, porque construímos uma chapa voltada para aquilo que nós sempre acreditamos que era a força do nosso partido, que era a nossa unidade. E nos últimos dias, nas últimas horas de registro eleitoral, nós fomos atingidos, firmemente atingidos, pela saída de algumas pessoas que faziam parte do partido, que o partido apostava nessas pessoas, inclusive o nosso vereador. Então, nós vamos enfrentar esta eleição em dificuldades maiores, mas eu tenho muita fé em vocês, que constrói o partido, que constrói as candidaturas do partido, que constrói esta cidade, que constrói um nome, que seguram a bandeira do PSB, de que nós venceremos essa eleição. E Júnior será, certamente, um dos candidatos mais fortes que nós temos para vencer essa eleição e se transformar em vereador do PSB. Portanto, eu saí da minha sessão da Câmara dos Deputados, deixei o outro computador ligado lá com deputados falando, vim para aqui, abri esse computador para falar com vocês, e eu saí rápido para voltar para lá e logo depois ter uma outra reunião, mas eu não podia estar presente. É o que lança um candidato, pré-candidato a vereador de Lauro de Freitas. Quando eu entrei no PSB, e Solange, e Paulo e Carluxo já estavam no PSB. Eu sinto muito que Paulo tenha saído, porque ele fazia parte desse núcleo que construiu o partido em nosso município. Mas saiu com ciência, cada um toma seu caminho. O importante é que o caminho do PSB está aqui, resguardado, protegido por todos aqueles que acreditam na necessidade de botar esse partido para frente, que conquistar vitórias para o povo de Lauro de Freitas com a campanha de Moema, com a melhoria da sua administração, que já fez tanto por Lauro de Freitas, mas que renovada poderá fazer muito mais, e com a força de vocês para ajudá-la e para construir aí a presença de Júnior na Câmara de Vereadores. Vocês tenham certeza que a eleição de Júnior fará de todos vocês vereadores junto com eles, vereadoras e vereadores junto com eles. Essa ideia de um mandato coletivo, que ele tem tanto enfronhado, mesmo que aqui não seja um contexto desse conceito de mandato coletivo, mas ele, acima de tudo, é uma pessoa coletiva. Se acostumou, se criou nessa ideia da coletividade. Então, o mandato de Júnior será de vocês, e eu tenho convicção em dizer isso, porque conheço ele, porque sei que ele vai partilhar cada decisão importante do mandato com vocês. Por isso, Júnior, vamos à luta. Eu não sei ainda seu número, mas quando souber, começarei a fazer eu estava aqui explicando a eles que agora é pré-campanha ainda, né? A pré-campanha não tem número por enquanto, né? Por enquanto, Mas é que para dizer a vocês que a campanha já começou na pré-campanha. Cada um de vocês conseguir 10, 20, 30 votos para Júnior fará com que ele seja vereador de Lauro de Freitas. E cada um de vocês terá o benefício desta decisão. Portanto, eu confio em vocês, que vocês vão levar Júnior para uma convenção do partido forte e vão transformá-lo no vereador de vocês, no meu vereador, no vereador de Lauro de Freitas. Tá bom? Legal, forte abraço, gente. Muito obrigada. Assim, sem palavras, muito obrigado por sua participação, sei da dificuldade
que você enfrenta, né, poder estar se dividindo, né, com as suas atividades aí parlamentares, que na pandemia não está tendo sessão presencial lá no parlamento, está sendo através de encontros remotos. Então é difícil você estar se dividindo e você se A dispôs nossa aqui, né? sessão está desde 1h da tarde. E E vamos você ainda um colocou pouco aqui seu mais. tempo aqui à nossa disposição para poder dar aqui uma palavra, e isso é uma coisa que, assim, para nós não tem preço, né? Então, queria muito te agradecer e dizer que, assim, você pode contar que você vai ter um soldado aqui na Câmara de Vereadores à Muito obrigada. disposição da luta e, enfim, é isso aí. Estamos juntos e certamente a gente vai explorar você muito mais ainda, né? Daqui até a campanha. Espero. Vamos lá, Pessoal, dentro do que acabou de for chegar possível, aqui. porque com essa campanha de Salvador também não vai ser fácil. Acabou de chegar aqui também o vereador Silvio Humberto, Silvio vereador de Humberto, eu Salvador, vi Silvio aqui Humberto, registrando a presença dele, presidente, que é o presidente do presidente Partido municipal Salvador. de Salvador. Ele e Solange vão me representar aí, presidente de Lauro de Freitas e presidente de Solange também está Salvador. aqui? Grande abraço, Solange também está Silvio. aqui? Muito obrigado. Abraço, Claro, Luiz. Solange está aí também. Nossa, aqui, ó. Na minha tela, ela está em cima, no lado direito de cima. E Silvio está no Pronto. meio. Silvio com a Eu camiseta queria... dele amarelo Silvio, de PSB. já estou vendo o Silvio Igual aqui. a mim. E eu estou com Tá broche. bom? Aqui, ó. Estou com Ah, broche tá bom. aqui. Tudo em casa, tudo em Tá casa. tudo em Está tudo casa. em casa. Gente, Eu queria... tchau. Sim, diga, Júnior. Não, pode falar. Não, eu vou ter que sair. Peço licença. Silvio, depois eu ligo, que a gente tem que marcar amanhã uma conversa. Tá certo. Valeu. Então, muito obrigado, Lídice. Valeu Obrigada, pela presença aí, obrigada. viu? Um abraço. Obrigada. Um abraço. Parabéns Bom, pelo formato. Eu fiquei encantada de poder apertar nessa nova tecnologia, apertar no convite e já sair dentro da reunião. Maravilha. Vou imitar agora. É só clicar no ingresso e entrar. Um abraço aí, Boa ideia, boa Lídio. ideia. Obrigada. Olha a Solange Obrigada, aqui. Solange. Eu ligo para você depois. Tá Pronto. certo, Lídio. Pessoal, Júnior, temos aqui Solange, que é a nossa presidente do partido aqui em Lauro de Freitas, do PSB, e temos aqui Silvio Humberto, que é presidente do nosso partido na cidade do Salvador e vereador de Salvador. Aí eu queria que eles também se colocassem aqui, eu não sei quem primeiro, Solange ou Silvio. Aí vocês dois é que sabem aí. Quem vem primeiro? eu preciso Eu cheguei voltar para o agora. PGP. E eu estou participando de um outro evento, que é o PGP temático sobre saúde, Júnior. E eu também estou inscrita para falar lá. Então, bem, gente, eu sou Solange, sou presidente do PSB aqui em Lauro de Freitas. Júnior é um militante de muitos anos, que começou realmente, como o Lídio se disse, na Juventude Socialista Brasileira. É uma pessoa que não teve pressa, né? Um cara que procurou amadurecer. Então, hoje, ele é um cara maduro, é um cara conhecedor da cidade, é um cara que luta pela educação dessa cidade. Então, é um dos quadros que orgulha imensamente o partido de tê-lo como pré-candidato, de tê-lo pleiteando uma cadeira da Câmara para representar o partido lá, que nós sabemos que será de forma brilhante. Júnior, PSB se orgulha muito de formar quadros como você, certo? É um orgulho que o partido tem e nós precisamos, com a tua ajuda, voltar a fazer uma juventude forte, para que no futuro a gente tenha homens como você, homens preparados, homens com condição realmente de estar na política e a gente ficar tranquilo. Eu tenho muito, muito orgulho de quadros como você, certo, meu amigo? Você é um amigo, meu companheiro de partido. Essa eleição não vai ser fácil, mas eu confio muito na nossa proporcional, eu confio nos quadros que nós temos, eu acho que vocês farão o diferencial na cidade, vocês serão quadros a ser apresentados na cidade sem nenhum vício, você está entendendo? Sem nenhuma ruptura, homens honestos. Você é um exemplo para essa cidade. Você é um menino de Lauro de Freitas que fez a diferença. Você é um menino de Lauro de Freitas que optou a mudar através da educação.
Você é um menino de Lauro de Freitas que veio da escola pública, que foi para a Universidade Federal da Bahia, que se tornou professor e que todos os dias da sua vida você tenta transformar os seus alunos. Você é um professor que faz a diferença, você é um professor que não se acomoda naquele horário da aula que tem ali na grade curricular. A gente vê Júnior nos sábados, nos domingos, trabalhando e fazendo a diferença para esses meninos. E eu tenho certeza, Júnior, que esses meninos farão a diferença na sua campanha. Certo? Que todo o trabalho que você tem tido até agora, você terá de volta, você terá de retorno. Porque quantas vezes, ao invés de estar com sua família, curtindo o final de semana, você está lá preparando aulas, mesmo quando veio a pandemia, você não parou, você continuou. Solange, acho que ela teve aí, ó. Ela teve uma pequena. Ela acabou de sair. Tem algum problema lá com a conexão Solange. Alguma coisa lá. Bom, eu estou aqui com o Silvio. Silvio, presidente do nosso partido na cidade do Salvador, é vereador pelo PSB na cidade do Salvador, o companheiro aí histórico no movimento negro brasileiro, né? Mais especificamente aqui na Bahia e em Salvador, né? Um quadro que tem uma importância muito grande nessa questão dos quilombos educacionais, né? Presidente de honra do Instituto Steve Biko, e que está aqui conosco aqui e que vai dar um salve também para a galera. Silvio, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, professor Júnior Gonçalves. Seu nome social agora, eu prefiro o primeiro Júnior, né? Mas já dando meu salve aí, agradecendo assim pelo convite de poder participar dessa largada, né? Pelo menos oficial de uma candidatura. Eu acho que nesse processo eu quero começar lhe desejando muita sorte, que a gente precisa de sorte nesse mar de incerteza que nós vamos navegar, mas recentemente, boa noite a todos e todas que estão aí, né? Eu, enquanto professor, eu aprendi participando de uma banca de mestrado sobre a chegança da fragata brasileira de... Solange Não acabou... foi? Solange, peraí, rapidinho. Deixa Solange voltar. Ela acabou de voltar aqui. Solange, abra o seu áudio. Rapidinho aqui. Desculpe, eu passei para cima para poder não perder o fio da meada. caiu. Solange. Não, eu já vou também encerrar, porque é por conta do povo do PGP. Então, Júnior, eu quero que você saiba que você conta com o partido, que você conta comigo como presidente do partido. Eu endosso todas as palavras de Lídice. Você é um militante nato do partido e ninguém merece mais estar numa cadeira daquela da Câmara, representando a cidade, do que você. Saudações, Valeu, meu amigo, Solange. força. Eu volto daqui a pouco. Vou para o PGP Tranquilo. e daqui a pouco eu volto para acompanhar você, tá certo? Obrigado, Solange. Bom, Solange. Tamo junto. Nada, um abraço, Silvio. Um abraço, Boa noite Solange. aí, galera. Tá bom. Tá ok. Silvio. Tá. Então, vou voltando. Volta a Vamos lá. fita. Então, nesse voltar a fita, como eu disse, começar desejando sorte para poder a gente atravessar esse mar de incertezas, né? E a gente vai precisar que cada um, e que as melhores, assim, as boas pessoas deem o seu melhor, né? E eu aprendi, como eu disse, participando de uma banca de mestrado há um mês e pouco atrás, da UFRB, do mestrado de História. Na verdade, História da África, Diáspora e Cultura Indígenas, se eu salvo engano, mais ou menos é esse, que é o mestrado profissional da UFRB em Santa Maria. E na dissertação de Rosildo, que ele fala dessa chegança, né? A chegança da fragata. Seu vídeo, a sua imagem, não tá, eu estou ouvindo você, mas sua imagem. Tá aparecendo aí? Tá? Quer dizer, desculpe, é porque para mim não tá, mas aqui tá. Mas continue, desculpe. Eu estou me vendo. Beleza. Então pode continuar, Silvio. E o que eu aprendi, Júnior, ele diz o seguinte, né? Um bom marinheiro, né, não se faz um bom marinheiro em um mar calmo. É justamente nesse mar bravio, nesse mar de muito balanço, que se forja um bom marinheiro. Então, eu aproveito, né, essa frase, né, para lhe dizer que
vá com tudo, você tem essa energia, tem essa energia que vem da juventude, as suas qualidades foram bem assim exaltadas, tanto por Leite, eu peguei já o finalzinho, né? Mas Solange, e você soube, né, esperar o seu tempo. Diz que tudo com tempo tem tempo, né? Então você esperou o seu tempo, né? O seu tempo é agora, lembrando até da revolta dos búzios, né? Aí chegar, animai-vos, povo baiense, que é chegado o tempo, né, que seremos felizes, né? O tempo da felicidade, o tempo da igualdade. Então, que essa energia de Búzios, né, que essa energia de quem sabe fazer, da importância de fazer Palmares de novo, de quem tem a educação como essa mola mestra, né, de transformação e sabe o poder transformador, que é transformado pela educação e continua por meio da educação, essa educação que implica, né, essa educação que cheia de sentidos, né, como diz o Paulo Freire, e aproveitando esse momento dos 100 anos de Anísio Teixeira, que entende que a educação, que falava que a educação, né, quando você investe, você vai ver a máquina, né, de democracia, né? Então, você é esse que vem do partido, vai para e passo e se coloca agora para ser, como diria um amigo meu, linha de frente, né, para ser o protagonista, né, nesse momento na Câmara de Vereadores, que precisa de um vereador como você, né, uma pessoa aguerrida, né, que questionadora, que tem posição, porque esse é o momento que a gente precisa ter posição e, acima de tudo, é alguém que tem, eu diria, capacidade de entender, de se ver no outro, né? Que eu acho que é uma qualidade importante da gente, que aí eu me incluo também, sem nenhuma soberba, é empatia. Então, o fato de você ter empatia com as pessoas, ter essa capacidade de se ver no outro, de sofrer, como diz assim, ralar pelo outro, e entender o papel das políticas públicas, né, da educação nesse processo transformador, vai ser um ganho importante para a cidade de Lauro de Freitas. Ter alguém da educação, esse defensor da educação, que tem essa capacidade de já ter essa experiência do Marv, né, e vem dando continuidade. Então, eu quero lhe desejar assim, muito boa sorte, né? Que seus caminhos sejam elevados e que você possa chegar cumprindo aquilo que a gente diz que, quando juntando as pessoas, juntando gente, chamando gente, fazendo aquela corrente do bem, fazendo esse aquilombamento, dando continuidade a esses nossos aquilombamentos, né? Que essa energia do aquilombamento as pessoas estão juntando, a gente está fazendo esses aquilombamentos nesse momento virtual, né? Mas a gente vai fazer o aquilombamento também presencial, tomando todos os cuidados, né? E porque tem lugares que sua presença física precisa chegar, mas tem outros lugares que sua palavra chega, né? E é suficiente. Então, que essa energia que tem a capacidade de multiplicar as pessoas, de multiplicar a palavra, né? Possa tocar o coração das pessoas e reencantar e, acima de tudo, trazer, assim, reavivar essa chama da esperança, porque eu acredito que, às vezes, a gente fica buscando aquela luz no final do túnel, né? Mas a luz é a nossa, que à medida que a gente vai se aproximando desse final do túnel, a gente vai iluminando, né? Com essas boas energias, essa forma de juntar as pessoas. Meu caro, toque o coração das pessoas, né? Porque quando você toca o coração das pessoas, você ganha a cabeça. E quando você ganha a cabeça, ganha o corpo todo, e as pessoas vão andar com você, vão andar por você, e vão buscar os votos, porque elas vão sentir que é algo fruto de um esforço coletivo. E a gente precisa dizer isso para todo mundo, que a gente não está na política, né, para poder se fazer olhando o próprio umbigo. A gente está fazendo política porque a gente acredita que é possível, por meio da política, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da comunidade, melhorar a vida da cidade, né? Então, isso, para quem vem fazendo isso há muito tempo, não chega agora e dá uma mudança de 180 quando chega no parlamento. O parlamento é apenas mais um espaço dentro desses, né, que a política nos impulsiona. Então, contagie as pessoas, né, faça, como a gente diz,
os 3 passos, e aí todo mundo quem está aí acompanhando diz assim, quais são os 3 passos? Diga que é candidato, peça o voto e depois agradeça. E esses passos precisam ser ditos, porque depois não vou dizer para você, você nem me disse que era candidato, diga para todo mundo, né? Conte se a pessoa vai votar é uma outra coisa, mas não pode dizer que você não disse. E aproveitou, disse, chegue lá e diga assim, eu estou pedindo o seu voto. Porque depois também não podem alegar que dizem, você nem me pediu, ele não me pediu, porque a gente brinca assim, mas diz que o eleitor fica todo... O eleitor fica... Porque é o momento dele, então a gente tem que ficar muito assim, com essa energia, sintonizado, né? Porque a gente precisa fazer, de fato, essa corrente para ir de encontro não, aqui e lá daqueles que realmente não têm... não se importam, e mesmo a gente sabendo que eles não se importam, está tudo dito, para a gente está tudo tão explícito, mas você tem uma figura que, mesmo tendo 100 mil, responsável por esses 100 mil, porque tem as digitais dele, mas tem pessoas que acham que ele não tem nada a ver, que ele fez o certo, né? E a gente a gente precisa falar isso 1000 vezes, né? Porque tem muita gente que precisa ainda ser convencido de que quem está lá não é uma pessoa malévola, né? Porque a malévola, pelo que eu aprendi pela historinha, era alguém bom que ficou ruim, né? Então, ali é alguém que é cruel desde sempre, como a gente diz. Desde sempre, aquilo ali é alguém cruel, né? Mas ele não contava com a nossa capacidade de não desistir, né? Da nossa capacidade de resistir para reexistir. Então, meu caro, né? Conte conosco no que a gente puder ajudar. Estou aqui, assim, o apoio que você, na outra eleição, me deu, né? E é um processo também de reconhecimento dessa reciprocidade, né? Dos vínculos que estabelecem, que ultrapassam até os partidos, né? Porque os partidos também, nossos partidos, precisam se repensar, porque a gente está em um quadradinho que não está cabendo mais a sociedade dentro. Então, a gente precisa também ampliar esse quadrado para poder entender, para não ficar na contramão da sociedade, né? E isso a gente só vai saber na medida que a gente esteja muito atentos e atentos para essas conversas, para essas possibilidades, né? Então, eu lhe desejo, né, muita sorte. Estou aqui ao lado só da figura, viu? Ó, de Mandela, que está aqui, né? Não sei se você está conseguindo enxergar, né? Isso, Mandela, beleza. É porque Mandela... assim, o computador lá que está com minha esposa está enxergando. E o meu celular aqui não está. Mas todo mundo está enxergando aqui. Então, mas pronto. Mandela é Mandela, né? Então, eu tenho sempre feito minhas lives junto com Mandela e com, quer dizer, as figuras aqui, né? Porque não tenho essa capacidade de vê-los aqui nesse momento. Então, Mandela e Luther King, né? E Mandela tem uma frase que eu gosto muito, né? E ele diz que é importante que você tem que ver, você tem que crer para poder você ver, né? Então, não é você, vou ver para crer, não. Creia. Não é ver para crer, é crer para ver. É isso. Você crê aqui, crê aqui, faz essa ligação para poder materializar o sonho. Então, é crer na vitória para que a vitória aconteça, né? E que à medida que você crê, que você se eleva, essa energia atrai outros que vão junto com você. Então, você é o comandante, agora você vai sentir, né, o que é ser o comandante, o que é ter a cabeça de candidato, e aí a equipe precisa estar do lado com você, dizendo, menos, cuidado, porque cabeça de candidato é uma outra coisa. Estou te avisando, porque você raciocina em outro tempo, né? Pedir paciência à família, que a família tenha um pouco de paciência, porque é seu alicerce, então vai precisar ter muita paciência, né? Porque é um momento ímpar e singular, mas se a gente também não tiver assim, a gente não consegue materializar aquilo que nós estamos acreditando. Então, meu caro Júnior, muito boa sorte, conte conosco. Um grande abraço aí para todo mundo. E você falou que, às vezes, o cara fala, mas você não falou que era candidato e tal, assim, não é por faltar a falar que o cara não vai votar. E também, assim, não é por falta de proposta que não vai votar, porque o objetivo aqui dessas reuniões, essa é a primeira reunião,
é justamente a gente formatar o projeto de mandato popular participativo que começa agora nesse bate-papo, né? A gente formatou aqui um anteprojeto de mandato e, para se tornar projeto, a gente vai submeter a esse conjunto de reuniões que nós chamamos de aquilombamento virtual socialista. E aí, ao término disso, a gente vai formatar o projeto e a gente vai estar levando isso na campanha. Então, assim, não é por falta de avisar que eu sou candidato que a pessoa não vai votar, mas também não é por falta de proposta que a pessoa não vai votar. Então, a ideia é essa. Mas valeu, Silvio. Então aí, meu velho, boa sorte aí, boa noite aí para todo mundo aí. Um grande abraço. Viu? Valeu. Tamo junto aí. Tamo aí. Pessoal, boa noite todo mundo, mais uma vez. Eu queria começar com uma rodada de apresentações, coisa rápida. Dizer o nome, o bairro, né, mais ou menos em que atua, qual o movimento que atua e tal, para depois a gente retomar e aí fazer aqui uma fala para poder a gente conduzir aqui os trabalhos. Pode ser? Com quem eu poderia começar? Bolívia! Diga aí, Bolívia, quem é você? Boa noite, professor. Antes de nada, aí, boa noite a todos que estão aqui participando da live. Agradecer quem tirou esse tempinho para estar aqui participando desse aquilombamento. O pessoal está me ouvindo, todo mundo direitinho aí. Vou falar aqui o nome também da Banda Barro, né? Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ramos, sou vocalista da Banda Barro. Moro no Parque Santa Rita, em Tinga, e estamos aí começando, né? Essa corrida, essa batalha aí, apoiando o professor. E vamos para cima deles, galera. Vamos para cima deles e vamos botar o professor lá dentro, que o professor vai ser os nossos olhos, nossa boca, nosso coração, tudo lá dentro para a gente, principalmente a gente que também tem a ver com a arte. Né? Agradecer a todos aí, mandar um beijo à minha esposa que está aqui também participando da live aí. É isso aí, valeu, galera. Passar aí a voz para o próximo também, para não se prolongar demais. Fica à vontade aí, galera. Valeu. Quem poderia ser, depois de Bolívia? Jana, cadê você, Jana? Boa noite, professor. Boa. Boa noite a todos. Me chamo Janaína, sou daqui de Lauro de Freitas, Vida Nova. Janaína, que é sobrinha da nossa querida Cristiana, não é isso? Que trabalha com o irmão. Trabalha no Hermano Gouveia. Isso. Não é isso? Lá da escola que eu trabalho também, tá aí conosco aí. Grande Jana. Cadê o maridão? Tá aqui. O celular dele tava lá agora, só que o celular dele descarregou. Valeu. Boa noite. Boa noite, irmão. Tamo junto. Boa noite. Tô vendo, sim. Se apresente aí pro pessoal. Me chamo Lucas, sou aqui de Lauro de Freitas, Vida Nova, esposo de Janaína. Beleza, e esse rapaz aí? Rapaz ou moça? Como é seu nome? Diga, mãe, Sofia. Valeu. Quem é que vem? Quem é que vem depois? Boa noite, rapaziada. Hudson, vamos lá. Presente, tamo junto, professor, fortalecendo sempre. Se apresente aí, Hudson, para o pessoal. Sou Hudson Viana, sou morador do município de Lauro de Freitas, Vida Nova. Estou aqui apoiando o professor sempre nessa batalha. É longa, mas a vitória é certa. Massa. Tamo junto. Valeu, sempre. obrigado. Quem é que vai também falar um pouco aí mais, se apresentando? Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Eduardo. Eu sou de Portão, morador de Portão. Eu estou assistindo aqui a live aqui com a minha família.
Essa é minha mãe. Ela também ela também Prazer imenso. Como é o nome dela? Elma Paranhos. Ah, massa. Ela também está acompanhando aí do celular. Pronto, tamo junto. Amanhã eu vou dar uma chegada aí para poder levar material, viu? Certo, pode chegar. A gente vai se bater Valeu. amanhã. Prazer imenso, viu? Elma, né? O nome dela é Elma, né? Prazer. Valeu, querida. Amanhã a gente se vê. Tranquilo. Quem é que vem mais aí? Ok? Tá todo mundo ouvindo aí? Me ouvindo? Ok, Roberta, vamos começar agora. Você está com o material aí? Tá. O pessoal tá. Quem quer fazer uma apresentação pode falar. Eu vou aqui fazer aqui uma fala rápida. Como essa é a primeira reunião nossa, tem pessoas que estão aqui que não estavam assim ainda, né, totalmente engajado, né? Então é importante a gente fazer uma primeira apresentação e depois falar um pouco sobre projetos, né, sobre propostas, né? Porque a gente não pode estar querendo se candidatar a um cargo eletivo, se candidatar a vereador, no caso, sem ter proposta, sem ter o que dizer, né? Não é apenas votar no candidato por conta da relação de amizade, né? Claro que a eleição para vereador é uma eleição muito no corpo a corpo, né? E aí tem sempre o pai, o irmão, o amigo que sempre é candidato, mas é muito pobre na política você votar na pessoa apenas porque essa pessoa é seu parente ou seu amigo. É importante que a gente entenda que é pela política que a gente consegue tocar, né, os serviços públicos, né? E quem mais necessita dos serviços públicos é exatamente a população mais carente, mais pobre, a população negra. Oi? No caso, eu não estou aparecendo aqui, mas eu estou vendo aqui, já começando os slides, né? Tá de boa. Então é isso. Bom, é o seguinte, só para poder adiantar aqui o lado, o meu nome é José Gonçalves de Almeida Júnior, né? Conhecido como professor Júnior Gonçalves. Sou morador aqui na cidade há mais de 30 anos. Morei muitos anos no bairro da Itinga, né? Hoje moro no bairro do Cagi, mas ando, né? Percorro a cidade toda. Sou um militante antigo aqui do movimento social da cidade, né? Especialmente cultura, educação, né? Meio ambiente, enfim. Na educação, cheguei a trabalhar na Secretaria de Educação como subsecretário de Educação, né, no período de 2008, né, 2009, né, a 2012, mais ou menos, né? Enfim, eu tenho uma trajetória um tanto quanto, como é que se diz, significativa, né, digamos assim, na cidade. E nesse material que a gente fez questão de aprontar, é um material que tem muita coisa, né? São 45 slides, né? Ele começa com um pouco da nossa trajetória aqui na cidade, né? Esse material eu vou estar socializando para todo mundo também. Então, esse material aqui é o anteprojeto do nosso mandato popular participativo,
né, aquilo que pretendemos fazer, né, estando, né, eleito vereador de Lauro de Freitas, né? Então, aqui começa um pouco a nossa trajetória. Enfim, aí, no caso, José Gonçalves de Almeida Júnior, é o professor Júnior Gonçalves, 47 anos de idade, mais de 30 anos de Tinga, mora atualmente no bairro do Cagi, é professor do Estado desde 2004, como professor concursado de Sociologia, né? Enfim, aí está falando aí, como é que se diz? Nos colégios estaduais, Alfredo Agostinho de Deus, né? Foi, no caso, no Alfredo Agostinho de Deus, que é chamado de Vilão, né? Essa escola, eu fui vice-diretor em 2008, hoje eu trabalho na Escola Estadual Hermano Gouveia Neto, como professor de Sociologia, desde 2014, né? E, enfim, tem aí alguns trabalhos que eu já desenvolvi, e aí nessa parte aqui do material, está falando um pouco isso. Roberta, passa aí, Roberto, por favor. Vai passando. Eu fui do movimento estudantil universitário nos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Aqui fala um pouco da gestão, na época que eu fui da gestão municipal, de 2005 a 2012. Não, pode seguir, pode seguir. Enfim, aí fala, eu não vou fazer a leitura aqui porque fica cansativo, vou socializar. Aqui fala um pouco da minha trajetória. Eu vou estar focando aqui mais na parte de propostas. Roberta, vai na parte de propostas. Então, assim, esse material, ele traz as propostas, mas ele traz, sobretudo, o que é que nós consideramos como o objetivo principal desse mandato que a gente quer construir. E o objetivo principal é exatamente esse, o combate à desigualdade social, né, que ainda persiste em Lauro de Freitas, que tem no racismo, né, o seu elemento estruturante, né? Então, a ideia é combater a desigualdade e proporcionar às pessoas um serviço público de qualidade, porque quem mais depende do serviço público é exatamente as pessoas que não podem pagar pelo serviço particular de educação, de saúde, enfim. Então, a ideia é combater a desigualdade, né, que tem no racismo o seu elemento estruturante e oferecer à população um serviço público da máxima qualidade, porque quem está na ponta, quem mais precisa do serviço público de qualidade é exatamente as pessoas mais carentes, né? As pessoas da periferia, né? E aí é importante que o prefeito, a prefeita ou o vereador possa prestar o serviço público de qualidade para todos, mas sempre com uma atenção especial às pessoas que mais precisam. Então, esse é o foco, esse é o cerne, né? É o principal objetivo desse mandato que a gente quer construir coletivamente, ok? E aí, tendo esse objetivo principal, a gente vai para as propostas, né? E aí a gente começa com as propostas de educação. A nossa campanha vai focar, obviamente, como eu sou professor, vai ter uma atenção especial à questão da educação e também com relação à cultura, porque eu tenho uma militância no movimento cultural. Agora, eu não vou me descuidar das outras áreas, né, também. A gente tem proposta para outras áreas também. Mas, em relação à educação, né? Em relação à educação, Roberta, passa aí, por favor, a educação, as propostas. Assim, aqui eu tenho umas propostas, né, de educação, cultura, meio ambiente e tal, mas, assim, antes de tudo isso, né, a gente pretende fazer do nosso mandato o mandato mais participativo possível, a começar de como a gente vai estar compondo o nosso gabinete. Porque, geralmente, o vereador ele tem um gabinete lá no anexo da Câmara e as pessoas é que vão procurá-lo. A nossa intenção é exatamente fazer o inverso. É a gente construir o que chamamos de gabinete itinerante. O que é isso? É o gabinete de rua. Ou seja, toda semana, a nossa ideia é a gente levar esse gabinete, essa estrutura, para os bairros, né, nas associações,
né, nas igrejas, né, ou até mesmo na praça pública, para que a gente possa estar ouvindo a população nos bairros, para que as pessoas possam apontar para o vereador quais são os problemas, quais são as necessidades, e isso vai servir como uma forma de alimentar o nosso mandato quando a gente for apresentar na Câmara os requerimentos e os indicativos, entendeu? Então, assim, a Câmara tem sessão 2 vezes na semana. Então, a ideia é que a gente possa estar utilizando o restante da semana para poder fazer esse trabalho de gabinete itinerante, indo até as comunidades para poder ouvir das comunidades dos bairros, né, as suas principais necessidades, seus anseios, suas queixas, e fazer disso material para que a gente possa estar apresentando na Câmara, né, como forma de requerimentos e indicação, né? É o asfalto, é a questão da creche, é a questão da falta de pintura no asfalto para sinalizar, a questão do trânsito, enfim, todas as demandas dos bairros, a gente pretende estar colhendo isso, né, nesses encontros que a gente vai ter semanalmente, né, todo dia, com as pessoas nos bairros, e isso vai servir para alimentar o nosso trabalho, né, de estar apresentando os requerimentos de indicações. Então, isso aí nós chamamos de gabinete itinerante. Por que é itinerante? Porque ele vai percorrendo os bairros, né? Então, isso aí é uma coisa. Para além disso, aí já vamos ter agora as propostas, como eu estava falando, como eu estava começando a falar. Aqui nesse material fala aqui o que é um vereador, quais são as principais funções do vereador, o que é o requerimento. Eu vou passar para vocês tudo direitinho, porque fazer a leitura aqui fica cansativo. Eu estou só fazendo aqui o resumo. Mas, assim, saindo da discussão sobre gabinete itinerante, vem a questão das propostas mesmo, né? E aí, em relação às propostas, a gente vai estar apresentando aqui, a cada reunião, a gente vai apresentar aqui algumas propostas para poder a gente, ao final, a gente apresentar todas as propostas para poder fechar aqui o nosso projeto. Então, aqui nós temos propostas para as áreas de educação, cultura, saúde, emprego e renda, acessibilidade, meio ambiente. Em relação à educação, a gente já vai começar a falar sobre educação. Propostas para a educação. Essa é a primeira. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Sinalizem aí. Galera? Ah, tá aqui, tá aqui. Está. Deve estar. Certo. Tá ok o áudio aí, né? Pronto, pronto. Então, continuando, então. Então, assim, o que eu estava falando? Eu estava começando a falar das propostas, e aí tem as propostas de educação. Você pode apresentar, Roberto, a primeira proposta? É que apareceu aqui o meu... Ah, sim, está aqui, achei. Pronto. A primeira proposta é a seguinte: apresentar indicações, requerimentos, no sentido de resgatar a agenda do cumprimento do Plano Municipal de Educação, bem como fazer com que a Casa Legislativa, que no caso é a Câmara, acompanhe de perto o cumprimento dessas metas, o que vai beneficiar a totalidade dos alunos da rede municipal, grande maioria negra e das comunidades. Repare só, existe um documento chamado Plano Municipal de Educação. Esse documento é o que traça as metas da educação ao longo de 10 anos. Entendeu? E aí, o que acontece? Esse documento, ele simplesmente, as pessoas acabam, a Câmara acabou, como é que se diz, não levando assim essa discussão com a seriedade que deveria levar para poder estar acompanhando e fiscalizando o trabalho que deveria ser feito na educação. Então, por exemplo, lá nesse Plano Municipal de Educação, você tem lá a meta referente à universalização
do ensino, né, para todas as pessoas em idade escolar, né? Ou seja, o que é isso? É você oferecer creche a todos aqueles que estão necessitando do serviço de creche. É você oferecer educação de ensino infantil a todos aqueles que estão necessitando dessa modalidade de ensino, né? Até o EJA. Então, o que acontece? Ainda nós temos pessoas que não conseguem acessar certas modalidades de educação. Por exemplo, creche. Ainda é um problema na cidade, né? Você tem muita queixa de pais de alunos que tentam matricular o menino numa creche pública e não consegue matricular. Então, é importante que haja esse serviço para todos aqueles que precisem do serviço, né? Então, creche é um exemplo, por exemplo, entendeu? Então, em relação a isso, é importante estar atento. Então, o Plano Municipal de Educação, ele traz essa questão, entendeu? Do oferecer, da universalização da educação para todos, né? Como é que se diz? Erradicar o analfabetismo, ou seja, oferecer para as pessoas, né? Como é que se diz? A alfabetização, né? Nós temos ainda adultos que ainda não são alfabetizados e que a gente precisa ainda, né, cumprir essa meta, né, de erradicar o analfabetismo. Isso tudo está dentro do Plano Municipal de Educação e que, como é que se diz? Isso nem tudo tem sido cumprido e a Câmara Municipal tem o dever de fiscalizar e a gente percebe que não vem fiscalizando da forma que deveria. Então, por essa razão, essa proposta aqui, a proposta número 1, que é em relação a poder monitorar mais de perto o cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação. Então, a Câmara tem essa função, ela tem negligenciado e a nossa ideia é retomar isso, ok? Vê o ponto 2 aí, Roberta. Trabalhar no sentido de articular ações conjuntas de fiscalização e proposições envolvendo a Comissão Parlamentar de Educação da Câmara, né, com os 3 conselhos que tratam das políticas de educação, que é o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb, né, e o Conselho de Alimentação Escolar. Então, assim, dentro da Câmara tem lá a Comissão Parlamentar de Educação e também tem o Conselho Municipal de Educação, por exemplo. Os dois, eles não se conversam, né? Então, é importante que haja dentro da Câmara essa iniciativa de tentar buscar a articulação da Comissão Parlamentar de Educação, né, da Câmara de Vereadores, com o Conselho Municipal de Educação para poder estar realizando ações articuladas de fiscalização, né, dos serviços educacionais, né, e também propor ações, né? Então, isso é importante, haver esse trabalho de articulação entre a Comissão Parlamentar de Educação da Câmara com o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal do Fundeb. Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, né? Então, assim, grande parte do recurso que é aplicado na educação no município de Freitas, não só aqui, mas em todos os lugares também do Brasil, grande parte dos recursos vem exatamente desse fundo, que é o Fundeb, né? E é importante que haja uma fiscalização acirrada, né, a respeito da aplicação dos recursos do Fundeb, né? Então, o Conselho do Fundeb tem esse papel de fiscalizar. E a Comissão Parlamentar de Educação da Câmara também teria essa função. Então, teria que haver uma ação articulada entre a Comissão Parlamentar de Educação da Câmara com o Conselho do Fundeb. A mesma coisa também, uma ação articulada da Câmara, né, com o Conselho de Alimentação Escolar, né, que é o conselho que é responsável pela fiscalização dos recursos da merenda escolar, né? A proposta 3, Roberta. A proposta 3, levar para a Câmara, né, a discussão sobre a necessidade de aplicação mínima por parte do Poder Executivo de 30% do orçamento público municipal, ou seja, 5% a mais do que o exigido pela legislação nacional. Então, a legislação nacional exige que os municípios apliquem
no mínimo 25% do seu orçamento somente para a educação. A nossa proposta é que, em Lauro de Freitas, né, a prefeitura seja obrigada por lei a aplicar não 25%, que é o mínimo que a legislação nacional exige, mas 30%. Por quê? Porque valorizar a educação, ela precisa significar investir na educação. A educação não pode ser vista como um gasto, e sim como investimento. Então, é preciso investir o máximo possível em educação. Não só investir, como também monitorar o investimento, né? Então, a ideia é que a gente possa fazer com que a prefeita, né, ou o prefeito encaminhe para a Câmara um projeto de lei que vise justamente isso, estabelecer essa obrigatoriedade de aplicação não de 25%, mas de 30% do orçamento público municipal na educação. Ok? Bem-vinda, Andresa. Acabou de chegar aqui, Andresa. Salve, salve. Andresa da Bando Barro, Andresa professora, né? Está aqui conosco aí também. Bom, Andresa, eu estou aqui falando aqui das propostas de educação, né? A quarta proposta, apresentar requerimento de indicação visando a construção de creches públicas nas localidades majoritariamente negras e de vulnerabilidade social, bem como reformas, modernização e ampliação das creches já existentes. Esta é uma demanda, por exemplo, de quem mora no Jardim Castelão, né, Jardim Pitanga e adjacências, cuja creche mais próxima do perímetro é a creche de Djalma Ramos, em Vida Nova, né, que já não comporta mais a intensa demanda, né, que é oriunda exatamente, né, dessa carência, né? Então, a ideia de construção de creches públicas, exatamente naquelas localidades, né, mais distantes, né, do raio de alcance das políticas públicas. Porque assim, é muito comum você ver creches, muitas creches, aquelas creches particulares que, na verdade, são bibocas, né? Então, o serviço é muito ruim, né? Então, é importante que haja o oferecimento de creche pública de qualidade para o nosso povo, né? E esse é um serviço que ainda como se diz, insuficiente aqui em Lauro de Freitas e que precisa dar uma acelerada, porque se o trabalhador ele tem um local seguro para deixar o seu filho, para poder ele vai trabalhar com mais tranquilidade e a criança não vai ficar simplesmente jogada, né, em algum lugar. Ela vai estar nesse espaço de creche, está ali guardada, está ali protegida, mas também está aprendendo. Então a creche pública de qualidade é um tipo de serviço que é essencial para as pessoas mais pobres, mais carentes, as pessoas que estão como se diz, que precisam desse serviço, né? Então, é uma carência e precisamos estar, como se diz, cumprindo esse objetivo, ok? Pode passar, Roberta. Aqui está a proposta, apresentar projeto de lei discutido e revisado com o Conselho Municipal de Educação, visando a obrigatoriedade do município completar nos livros didáticos a história local e baiana, inclusive incentivando a formatação do material a partir do trabalho dos próprios professores municipais. É a questão do livro didático. O livro didático, quando o aluno ele acaba trazendo, muitas vezes, uma realidade totalmente diferente da realidade vivenciada pelo aluno. Então, o aluno não consegue se ver no livro, no material didático que ele está estudando. Então, a gente entende, né, que a gente precisa ter um material didático que traga as informações necessárias para você aprender a história, o português, matemática, mas traga um material didático que possa estar, de alguma forma, espelhando, né, a realidade vivenciada pelos nossos alunos, né? Então, a questão da história local, a história baiana, é importante que isso seja sempre, como se diz, apresentada, né? Mostrada, né? Valorizada no nosso material didático que a gente oferece às nossas crianças. Então, a ideia de fazer como se diz, essa rediscussão, né, do livro didático, ela é importante nesse sentido, ok? Bom,
São 11 propostas de educação. Eu queria só dar uma interrompida aqui para poder ouvir um pouco vocês aqui, o que é que vocês estão pensando. Em relação à educação, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Se não quiser, eu vou continuar até a 11ª proposta, e aí a gente termina aqui, e aí a gente abre para quem quiser falar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou sendo muito rápido? Como é que é isso? Ok? Bom, então vamos lá. A 6ª proposta. Apresentar projeto de lei que institua o selo Amigo da Educação dado pela Câmara às empresas locais que se disponham a investir em cursos preparatórios para o vestibular voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Como os projetos de lei de iniciativa da Câmara não podem gerar despesa, né? O mandato do professor Júnior Gonçalves vai apresentar um requerimento, uma indicação para que o Poder Executivo apresente esse projeto de lei, né? No sentido de conceder desconto no IPTU ou no TFF, né? Que é a taxa de fiscalização e funcionamento, para as empresas amigas da educação. Então, a empresa amiga da educação, né? Esse selo vai ser dado àquelas empresas do município que possam estar investindo em cursos de preparação para o vestibular para a população mais carente da cidade, né? Porque a ideia aí é o quê? É de poder estar qualificando os nossos jovens, né, para a disputa de vaga na universidade, né? Porque se você não ocupa espaço na universidade, você não vai ocupar espaço de poder, espaço de autoestima, né, de autovalorização. Então, é importante que haja investimento no sentido de preparar o nosso jovem, né? Isso aí é uma coisa que eu fiz ao longo de minha vida, né? Quando eu estava na coordenação do pré-vestibular MARV, né? Bolívia sabe disso, a mãe de Bolívia, a professora Ofélia, foi nossa colega no MARV, né? Ele sabe a importância que tem um projeto nesse sentido, né? De estar valorizando, né? a preparação dos nossos jovens para a disputa de vaga na universidade. Teve um momento que no MARV, metade dos nossos alunos era composta de... metade dos professores era composta de ex-alunos, né? Porque os alunos eles conseguiram entrar na faculdade, se formaram e vieram para poder também dar a condição. Então, esse projeto aí visa justamente incentivar, né, que haja vários cursos, né, que possa ter esse formato, né, de preparação para o jovem para a universidade. Ok? Roberta, vamos lá. E quem quiser me interromper também para falar alguma coisa, pode interromper, viu, gente? Por favor, não se intimidem, não. O 7º, apresentar projeto de lei discutido e revisado com o Conselho Municipal de Educação que versa sobre a obrigatoriedade do município em oferecer, no último ano do ensino fundamental, o preparatório para o IFBA. O IFBA, que é o Instituto Federal da Bahia, né? Que é localizado na Itinga, né? Ali próximo à delegacia, né? Da Itinga, né? O IFBA, antiga Escola Técnica Federal, depois Cefet e tal. Então, nós sabemos que o aluno que sai do fundamental e consegue passar no vestibular para entrar no IFBA, para fazer o 2º grau no IFBA, esse aluno ele tem metade do caminho andado para poder ele se dar muito bem na vida. Só que esse espaço do IFBA, que é um espaço público federal, quem vem ocupando são os filhos da classe média, porque existe o vestibular, e aquelas pessoas que se preparam mais conseguem adentrar nesse espaço que é o IFBA. Então, a ideia é que a gente possa estar preparando esse jovem da escola pública, esse aluno adolescente que acabou o ensino fundamental na escola pública, a ideia é preparar ele para poder estar disputando de igual para igual, né, com qualquer outro concorrente para adentrar nesse espaço. Porque, do contrário, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o IFBA na Itinga, que já existe o IFBA na Itinga, só que o aluno que mora na Itinga ou que mora, né, nos bairros mais populares de Lauro de Freitas não vai poder entrar
porque não teve a devida preparação para isso. Então, a ideia é poder estar fornecendo esse serviço. Ok? Volto a falar. Quem quiser me interromper aqui, pode interromper para poder estar falando alguma coisa também. Enquanto não acontece isso, eu vou tocando o barco aqui. A oitava proposta: apresentar requerimento de indicação ao Poder Executivo para que se envie esforços do município junto ao governo do Estado para a construção de colégio público de ensino médio em localidades distantes das escolas estaduais já existentes. Por exemplo, Areia Branca. Há uma demanda antiga naquela localidade da Areia Branca, Jambeiro, Capelão e tal, de ter um ensino médio, escola de ensino médio. Uma boa parte dos alunos que estão no Hermano Gouveia, que é em Vida Nova, eles moram exatamente aonde? Em Areia Branca. Por quê? Porque lá não tem uma escola de ensino médio, né? Então, a ideia é de construção de escolas de ensino médio, né, pelo Estado em localidades mais distantes. Então, assim, o município tem o papel de fazer a articulação política com o governo do Estado. Então, o nosso mandato vai também se propor a fazer essa articulação política, né? Inicialmente com a prefeitura e depois com o governo do Estado, no sentido de trazer para essas localidades, né, escola de ensino médio, né? Então, isso aí é uma proposta de ação, né, que a gente pode estar implementando, né? Que é uma articulação política nesse sentido, de estar captando, né, esse recurso para poder fazer a escola estadual do ensino médio, né, nessas localidades. Ok? Roberta, 9. Apresentar projeto de lei visando a construção de um centro de arte, educação e ciência no bairro de Portão, né, com profissionais qualificados e especializados no sentido de trabalhar em alto nível desenvolvimento dos talentos advindos das escolas públicas da localidade. Essa ação visa o oferecimento de alternativas de crescimento para as crianças e adolescentes do bairro, em sua grande maioria negros, como forma de combater, né, para além da ação da polícia, a violência. Portão tem um problema, vem apresentando, né, essa questão do problema da violência, né, vem ganhando destaque, inclusive, no noticiário, nesse sentido, né, com a questão da violência. Mas, assim, o combate à violência, é isso que a gente sempre defende, ele não pode ser apenas pela ação da polícia. O Estado não pode oferecer somente a ação da polícia para se combater a violência. Isso eu venho sempre pregando. Antes da polícia, é importante que o Estado adentre as comunidades, como é o caso de Portão, com ações, né, de qualificação da juventude, né, para que a juventude possa ter outras opções, né, e centros como esse, né, centro de arte, educação, ciência, né, que é uma forma de você pegar esses talentos que tem nesses bairros, né, e lapidar esses talentos para que esses talentos possam estar vingando, né, e evitando dessa forma, né, que esses jovens possam estar entrando em caminhos errados, né? Então, a ação da polícia, ela não pode ser a primeira ação do Estado para se combater a violência. Antes da polícia, o Estado tem que apresentar ações de qualificação das pessoas, né, de melhorar a vida das pessoas, de gerar emprego e renda para as pessoas, para poder as pessoas terem oportunidades. Muitas vezes a violência existe, né? O caos se instala muito mais pela falta de oportunidades. E a ideia é que o Estado possa estar oferecendo cada vez mais oportunidades, né? Roquelina acabou de entrar aqui também. Roberta, a 10ª. Um abraço, Roquelina. A 10ª proposta, apresentar propostas ao Poder Executivo bem como articular ações conjuntas no sentido de implantar na rede municipal, pelo menos no Ensino Fundamental 2, a utilização de plataformas digitais que possibilitem aos alunos
o acompanhamento de aulas online para em passo às aulas presenciais. Ou seja, a ideia é o seguinte, tem que ter as aulas presenciais, claro que tem que ter, mas, ao mesmo tempo, tem que desenvolver na rede municipal plataformas digitais para que possa estar também inserindo, né, atividades online, né, para os nossos jovens, né? Porque em momentos como esse, a gente precisa estar também tendo essas ferramentas, né, a nosso dispor, né? Claro que tem outras questões, né, que se envolvem, né, com relação a isso, né? Porque muitas vezes que assim é diferente o aluno da escola particular da escola pública, né? Porque enquanto o aluno da escola particular ele teve as condições para ter aulas online o tempo todo durante a pandemia, o aluno da escola pública não teve por uma série de razões, não só porque não tem computador com internet, mas porque também a própria condição de vida, né? As dificuldades do dia a dia, né? Acabam impossibilitando esse ritmo de estudo, né? Então, e aí, no caso, é claro que o buraco é muito mais embaixo. Mas a ideia é que a Secretaria de Educação possa também estar trabalhando essa questão da introdução, né, das aulas online, né, e atividades online, né, para poder a gente estar desenvolvendo melhor a educação. 11ª, Roberta. Agora é a última proposta de educação. Claro, esse material vai ser compartilhado. Eu estou aqui fazendo aqui a leitura e comentando, né? Mas é importante que vocês possam estar também sugerindo, né, algumas coisas também para poder estar trabalhando. E também possa estar comentando. Articular junto ao Poder Público Municipal na busca de formas e caminhos para zerar o pagamento dos processos parados de professores que deram entrada no pedido de direitos. E assim, aqui é o seguinte, aqui os professores, eles deram entrada de pedido de direitos e vantagens, né? À prefeitura. Muitos deles são processos há anos que estão parados, né? E que não conseguiram ter sucesso. A ideia é poder estar se solidarizando com a luta dos professores nesse sentido para que a prefeitura possa pagar o que deve aos nossos profissionais de educação, né? Então, como proposta de educação, é importante a gente valorizar o professor. Mas valorizar o professor não é somente dizer que o professor é a profissão das profissões. Valorizar o professor significa, principalmente, pagar bem ao professor, né? E procurar ser justo, né, com relação a essa questão financeira, né? Porque você não pode desenvolver bem o trabalho do professor se você não tem grana para comprar um livro, para você poder ir ao teatro, para você poder estar se desenvolvendo, né? E o professor, ele, por excelência, ele é um aprendiz eterno, né? Então, mas ele precisa ter ferramenta isso, e tudo isso aí custa grana. Então, essa proposta é nesse sentido. Bom, essas são as 11 propostas da educação da nossa campanha, da nossa pré-campanha, certo? Que, como é que se diz? Eu queria estar submetendo a vocês, eu acabei de apresentar para vocês, e eu queria muito que vocês pudessem estar também se pronunciando a esse respeito. Temos propostas de cultura, meio ambiente, né? Enfim, temos várias outras propostas em outras áreas também. Mas nessa primeira reunião online, a gente procurou estar fazendo uma apresentação, né, da nossa trajetória aqui na cidade e entrando nas propostas de educação especificamente, né, que são as primeiras propostas, né? E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês têm a dizer, se deu para pegar direitinho, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm outras propostas, né, para a educação que possa estar apresentando, enfim. E aqui no grupo tem pessoas que militam também na área de educação, né, que pode estar falando alguma coisa. Bom, caso não, a gente encerra essa parte aí de propostas por hoje, e aí a gente, na próxima semana, a gente vai para propostas de outras áreas, para poder a gente, ao término dessas reuniões, a gente ter o nosso projeto formatado.
Deu para entender a dinâmica, não deu? Então, a ideia é o quê? É a gente fazer reuniões semanais, onde em cada reunião a gente possa estar, como é que se diz? Apresentando as propostas e, ao final, formatar o projeto de mandato popular e participativo, que é esse que a gente vai estar encampando, né, no momento oficial de campanha. Tá bem claro aí, gente? Roberta? Tá bem claro? Tá. Essas propostas, senão ninguém quer falar no vídeo e tal, pode estar tendo propriedade e tal, e está mandando as propostas, né, que vocês podem estar porque durante a campanha é isso. Alguém mais podia falar alguma coisa aí? Hudson, Bolívia, Andresa, Davi, Matheus. Roquelina, se você estiver ouvindo aí, um abraço para você, querida. Thaís também está aqui. Tá todo mundo ouvindo? Tá no chat. No Sim, chat. professor. Oi, quem tá falando? Quem tá falando? Oi, quem tá falando? Sim, professor, estamos ouvindo. É que minha internet está um pouco ruim, mas está dando para ouvir. Ah, quem tá falando, Andresa, né? Não, Janaína. Ah, Janaína, desculpe, Janaína. Pronto. Então, assim, a reunião de hoje, ela foi o pontapé inicial. A gente teve aqui a entrada, de Lídice da Mata, né, de figuras, né, do nosso partido, né, a nível de estado e também aqui no município, né? Silvio Humberto, ele representa o PSB em Salvador. Lídice da Mata é a nossa presidente do PSB na Bahia, né? Solange aqui no município. Então, assim, teve essas figuras, né, que entraram e fizeram uma saudação. Logo em seguida, eu comecei a falar um pouco sobre esse projeto, esse anteprojeto, né, que a gente formatou. E o objetivo dessas reuniões é o quê? É fazer desse anteprojeto o nosso projeto realmente de mandato, que é o que nós vamos estar apresentando ao longo da campanha. Para que, quando vocês forem pedir o voto, vocês não ouçam da pessoa que o seu candidato não tem proposta. Muito pelo contrário, nós temos muita proposta para a cidade. Então, a ideia dessas reuniões é poder estar apresentando justamente as propostas da nossa candidatura, entendeu? Então, quando eu estou aqui apresentando para vocês as propostas, no caso, a ideia é que a gente possa estar discutindo a Madura está sugerindo, para no final a gente formatar realmente o projeto. Quer dizer, esse anteprojeto se transformar realmente no projeto, que é o que nós vamos estar apresentando. Entendeu, Janaína, todo mundo aí? Entendeu direitinho? Então, hoje, nós apresentamos o quê? As propostas da educação. E esse material
que eu estava aqui apresentando, eu vou estar também disponibilizando para vocês, para que vocês possam fazer uma leitura e nas próximas reuniões, que a ideia é fazer uma reunião por semana, terça-feira, por exemplo, é um bom dia, eu acho. Então, semana que vem, a gente vai estar já falando sobre as propostas de uma outra área, não mais educação, agora vai ser cultura. Mas vocês já vão ter esse material em mãos, entendeu? E aí vocês também podem trazer algumas coisas de educação, porque vocês ouviram as propostas de educação, mas vocês não estão lendo o material, não estão com o material na mão. Mas eu vou passar para vocês esse material. Aí vocês também, lá na reunião que vem, sobre cultura, vocês podem também apresentar algumas coisas sobre a educação, porque vocês já vão ter o material na mão para poder estar estudando, lendo, entendeu? Enfim. E também sobre cultura, que é o que vamos apresentar na semana que vem. Entendeu? Então a dinâmica é essa. Cada reunião, a gente vai estar tratando de propostas de uma área diferente. Hoje foi educação, semana que vem, cultura. Entendeu? E aí, ao final, a gente vai transformar isso que é um anteprojeto de mandato no projeto de mandato que foi construído não só por mim, mas por todos vocês. Tá bem claro isso? Pronto. Então, eu estou aqui olhando aqui o chat, porque às vezes a pessoa não quer falar, né? Mas eu estou aqui vendo aqui o chat. No chat, as pessoas estão falando. Então, assim, eu estou propondo que essa dinâmica, né? Então, hoje falamos sobre educação. Vocês não estão com o material na mão, a gente vai estar socializando. Na semana que vem, já vai sobre cultura, mas vocês vão poder apresentar coisas sobre educação, porque vocês já vão ter lido o material antes, entendeu? Então, vocês vão poder apresentar coisas sobre educação e também sobre cultura, porque vocês já vão ter o material antes na mão, ok? O objetivo aqui é o quê? É poder fazer com que vocês, quando forem pedir o voto ao eleitor, né? O eleitor, se ele cobrar, ele cobrando a vocês, cadê as propostas? Vocês possam estar dizendo, olha, o meu candidato, ele tem propostas, né? Ele propõe, entendeu? Então, mas isso aí tem que ser uma coisa uma coisa discutida e formatada no coletivo, que é o que nós estamos tentando fazer. Ok? Está bem claro isso? Vocês não querem falar, pode escrever também, que eu estou aqui acompanhando o chat. Pronto, beleza. Tranquilo, tranquilo. Bom, desculpe aí, essa foi a primeira reunião. Então, sempre, tudo que começa, às vezes começa com falhas, né? Então, certamente a gente teve muitas falhas, né? Tanto na parte técnica, como também comigo mesmo, né? Porque é a primeira experiência também, né? Nesse formato de reunião de campanha, porque eu sou acostumado a reunião de campanha presencial. Eu sempre fiz isso na minha vida. Mas reunião online de campanha é uma coisa nova para mim e tivemos que fazer isso por conta do contexto atual, da pandemia, não tem outro jeito. Então, assim, eu estou também aprendendo, né, a fazer isso. Então, como esse foi o primeiro contato nosso, de encontro remoto, então certamente teve algumas falhas, minhas também, quero pedir desculpas, mas eu acho que foi legal. Eu acho que foi legal esse momento aqui de bate-papo entre a gente, ok? Beleza. Então, acho que por hoje podemos encerrar, não é isso?
É isso, Thaís aqui está falando aqui que seria bom, tipo, ok, não foi apresentado antes o material, porque a gente teve também um certo atraso aí na formatação, né, na formatação mesmo do material, porque muitas coisas fazendo ao mesmo tempo, então houve um certo atraso, por essa razão a gente não apresentou antes a vocês, né? Mas o material já está em mãos, a gente vai estar socializando, e aí a ideia é que cada semana, né, cada semana, a gente possa estar discutindo, né, o material, mas já com a devida leitura antecipada. Podemos, então, encerrar? Ok, então. Bom, então é isso. Eu vou estar encerrando, agradecendo a todos e todas, e já convocando a nossa próxima reunião de campanha, ou melhor, de pré-campanha, que vai ser hoje às 8 às 19 horas. Está afirmado isso? Onde nós vamos tratar das propostas de cultura. Vamos ter o nosso aquilombamento virtual socialista tratando da área de cultura, né? Se debruçando sobre as questões relacionadas à cultura. Ok? Então, estamos finalizando. Um abraço a todos e todas. E aí é isso. Estamos juntos aí. Vou estar aqui finalizando o vídeo. Vocês também podem sair. Valeu!